O suicídio através da teoria sociológica. Para Durkheim, o suicídio também pode ser percebido como um fato social, pois ele possui as três características que definem um fato social: geral, exterior e coercitiva. Se o suicídio é um fato social, devemos tratar ele como coisa. Para Durkheim, o suicídio nada mais é do que um problema na socialização do indivíduo. Afinal, se o indivíduo quis dar um fim na sua existência social, deve existir um motivo social para esse fato. Suicídio e sociedade. Qualquer suicídio tem no fundo uma causa social. Qualquer sociedade pode produzir índice de suicídio. Interessa ao sociólogo analisar as causas desses suicídios não como fenômenos individuais, mas sim como fenômenos sociais. O que no interior de uma determinada sociedade levam as pessoas a tirar a sua própria vida? Cada sociedade lida de maneira diferente com o suicídio. A taxa de suicídio constitui, portanto, uma ordem de fatos única e determinada. É o que demonstram, ao mesmo tempo, a sua permanência e sua variabilidade. Ele diz que existe uma permanência do suicídio em toda a história da humanidade, não é algo novo e nem recente. Além de permanente, é variável, depende do contexto que o indivíduo está inserido. Suicídio egoísta. Nesse caso, o ego individual da pessoa sobrepõe ao ego social. O indivíduo se isola completamente e de forma exagerada, pois não identifica traços valiosos na sociedade. O indivíduo deixa de enxergar o sentido da sociedade e sua relação com ela, e põe fim à própria vida. É quando o indivíduo, por motivos diferentes, vê os laços que o ligavam a determinados grupos sociais se enfraquecerem. Deste modo, as normas morais que antes o regiam não fazem mais. Ele se vê sozinho, desamparado moralmente e dominado pelo seu ego individual. Por exemplo, o término de uma relação amorosa, perder o emprego, mudar de cidade, a morte de alguém muito próximo, é algo particular àquele indivíduo, e por ser particular àquele indivíduo, é de pouca integração social. Esse tipo de suicídio é que tem mais fatores psicológicos e menos fatores sociais. Mas os fatores sociais existem e servem de gatilho para que o indivíduo cometa o suicídio, que é o caso do depressivo. Ele não se sente pertencente à sociedade, seja por se achar inferior ou até mesmo superior ao meio que vive. Suicídio anômico ocorre em situação de anomia social, quando há ausência de regras, caos, crises, desestabilizando a normalidade social. O indivíduo sente a anomia social e tem a sua própria posição social ameaçada ou comprometida e recorre ao suicídio. É um tipo de suicídio que acontece mais em sociedades mais avançadas economicamente. Quando acontece uma mudança muito brusca na sociedade como um todo, temos o estado anômico. Durante a pandemia, por exemplo, indivíduos que estavam vivendo um certo padrão de vida, de repente se veem em decadência, sem perspectiva de melhoria. Então, nessa pandemia, muitas pessoas perderam a fé na sua existência e tiraram a própria vida. Na crise de 29 nos Estados Unidos, o índice de suicídio foi muito grande. Na década de 90 no Brasil, no governo de Fernando Collor de Mello, o confisco das contas pessoais deixou a classe média sem dinheiro, além do desemprego ter aumentado. Nesse período, o índice de suicídio tornou-se alarmante no Brasil. Suicídio altruísta. Altruísta quer dizer solidariedade. Há uma motivação completamente exterior ao suicida, pois seu ego confunde-se com algo externo a si e que julga ser maior e mais importante. Ele sente a obrigação de tirar a própria vida em nome de algo, para livrar-se daquela situação. Há algo mais importante que seu próprio ego. Pode ter uma motivação cultural, religiosa ou de qualquer outro segmento. Uma causa considerada maior ou mais valiosa do que sua própria vida. Por exemplo, os pilotos japoneses, kamikazes, que jogavam seus aviões em cima dos alvos, os homens-bombas, os pilotos que colidiram com as Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001.
Suicídio fatalista. O suicídio fatalista ocorre quando a pessoa ou o indivíduo se sente controlado, regulado, pressionado por todos os lados. De tanta pressão ele não enxerga saída nenhuma, sendo a única saída por fim na sua existência social. Por exemplo, nos jovens, pressão para conseguir emprego, pressão para passar no vestibular e diversos outros tipos de pressões. É como se os laços sociais estivessem sufocando o indivíduo. Em 2017, ele foi em São Félix do Araguaia, e lá ele ficou sabendo do problema de suicídio entre os adolescentes e os jovens indígenas. Ele quer saber como é essa questão com o povo da Dineva. Tá. Nessa situação, eu vou tentar não chorar, mas vou falar. A Traquiná, a Organização de Mulheres, ela foi lá no Araguaia. Nesse momento eu não tive que ir, eu estava num curso, tentando fazer esse curso de mestrado. Tá. Falar sobre por que esses jovens estão se matando, né? Aí eu estava com um cacique em Cuiabá, eu estava no curso em Cuiabá, aí o cacique lá da aldeia, sério, lá da aldeia dos Carajá, ele veio me procurar. Falou assim, parente, que a gente fala do outro parente, né? Parente. Ele falou assim, eu queria um conselho seu para mim falar, para você buscar uma formação lá na minha aldeia, porque estão morrendo muito jovens. Tá. Mas por que os jovens estão morrendo? Vocês conversaram com eles, perguntaram o que... Aí falando assim, é bebida. Aí ele falou, mas é bebida mesmo? Aí eu falei, eu quero ir lá, falei, quero também. Aí eu não fui, eu não tive que estar no outro curso. Eu falei, mas também vocês têm que começar a ouvir o jovem, né? O que eles estão pensando, o pensamento do jovem hoje. Ou é oportunidade, que às vezes eles desgostam, falei para ele, né? Aí tem uma coisa muito de religião, assim, que às vezes eu não vou citar o nome, mas aconteceu. Eu já presenciei também que muitas vezes as pessoas falam muito de demônio, que você tem que dar vida à morte, né? Isso está acontecendo. Em alguma comunidade indígena morreu 4 jovens. Por causa disso. Uma religião lá, tal, falou que tinha que suicidar para ganhar o céu. Isso daí, deixa eu ver aqui. Eles me contaram, daí eles falaram assim, eu falei para ele, mas cacete, eu falei assim, mas não tem outra coisa melhor para você conversar com eles? Ele falou, não, ele falou que todo mundo já é difícil conversar, controlar. E não foi da região do Araguaia, mas já foi para o outro, que já é também para o lado do meu povo, né? Mas também não... E dali desse povo que eu estou falando, não vou citar nome, mas era essa religião, para tirando a vida do jovem, né? Foi 4 jovens. Aí eu falei assim, mas a CESAI tem os psicólogos, vocês não estão tentando entrar em contato com esses psicólogos? Aí falou assim, mas CESAI não vai para as aldeias. CESAI não vai para as aldeias falar para mim. Eu falei, mas vocês têm que pedir. Falei, vocês têm que pedir porque eles estão ganhando por isso, eles têm que atender nós, e a gente vai ter que ver para onde que está acontecendo. Aí a gente estava conversando muito, que era os professores, que era o filho dele, e mais 3 lá, parentes lá. Mas essas religiões, elas entram assim, falam muito de demônio tem que ter a vida ganhar o céu. Aí tem que dar essa vida para ser enforcado, onde esses 3 adolescentes se enforcaram. E quando foi ver os pais, já
já só viram ele no outro dia cedo. Esse daí é de uma coisa que eu já sei o que eu tô falando, né? Daí Redenção Povo, que já é realidade essa religião lá. Aí daqui pra cá do menino ali, do Araguaia ali também, eles falaram assim que é muita bebida alcoólica, viver, né? Aí diz que eles têm. Aí eu também não sei muito contar dessa região, mas eles falaram pra mim que era muito essa bebida alcoólica. Eu também não quis questionar muito ele, porque tem muita gente lá, ele tava meio chorando. Aí eu falei, assim, outro dia a gente conversa. Aí esse dia ele mandou uma mensagem pra mim, que ele queria falar muito comigo, aí ele queria uma visita lá. Aí quando nessas reuniões eu questiono, né, a fala do jovem, oportunidade. Aí falam assim pra mim, precisava muito conversar com você. E a gente vai lá. Ele quer que eu vou lá na aldeia dele pra me conhecer, na onde que os jovens se enforcam, né? Aí eu não sei se ele quer contar. Mas assim, eu vou ter esse tempinho, falei pra ele, da pandemia, a gente vai lá conversar, falei pra ele. Mas já teve reunião lá de mulheres, elas contaram que é muito triste lá mesmo, é mais bebida alcoólica, né? A gente muitos não gosta que fala, mas é realidade. Se a gente não controlar, não ter postura, os jovens eles vão mesmo pro caminho, porque eu tenho os meus lá. E um dia eles queriam, a gente conseguiu. E nessa agora de jovem aqui, recentemente agora foi quarta-feira, no segundo povo aqui pertinho, que é meu povo Rick Baxa, né? Outro jovem também se enforcou, né? Se suicidou. 21 anos, é uma coisa assim que eu tô preocupada. Eu falei ontem pro tio dele, que é meu parente também, eu falei pra ele, o que tá acontecendo com os jovens que estão se suicidando nas suas aldeias? Que é segundo já é primeiro, segundo já. Falei, vocês vão ter que sentar, conversar. Ontem eu já falei com o pai dele, falei pra ele, por que tá acontecendo isso? Vocês conversam com eles, tem roda de conversa, o que eles querem? Porque eu já vi que os meus lá, eles falam que eles têm que ter oportunidade para eles, né? Eu falei, o que vocês querem ser? A gente vai ter que fazer um projeto, estudar. Então a gente tem que ver o que esse jovem quer. Por que eles estão tirando a vida deles tão cedo? Um foi 21 anos, outro foi 24. É tudo filho de professor, né? Por isso que eu falei para ele, você é professor, o que está acontecendo com sua família? Está se matando. Então a gente está preocupada, mas na minha aldeia, no atual lá, não tenho ainda nem coisa. Mas nas outras minhas aldeias que tem o meu parente, já tá aumentando, já está para o segundo caso aqui perto. E eu falei para ele, vai ter uma reunião do Noroeste, dos professores, a gente vai ter que ver com a CESAI o que está acontecendo, fazer uma formação com esses jovens, ouvir eles, né? Falei para eles. Mas estão assim. Ele tá aumentando o caso de jovens já. Mas na minha aldeia a gente conversa muito, mas é mesmo a bebida, né? Na minha aldeia é tudo que os jovens vê hoje, eles querem, né? Querem experimentar. Aí um dia eu falei pro meu menino, chegou lá, eu falei pra ele, se você quiser entrar nessa vida, você escolhe, meu filho. Eu falei pra ele. Eu não estou ensinando você a ir nesse caminho. O que está faltando aqui em casa? Falei para ele. Agora você me fala, o que está faltando para a gente acertar? Ele falou, não é nada, não. Eu queria só experimentar. Eu falei, você gostou? Ele falou que não. Eu falei, então na próxima vez, antes de você colocar na boca, você pensa. Porque eu falei, tudo que você está ganhando hoje eu não tive no meu passado. Falei para ele. Então tá assim. Tem que ter muito comando deles, né? Hoje a internet, tudo eles querem estar cuidando, mas no jovem mesmo, eu já estou preocupada já. E a gente não pode fazer, antes deles se suicidar, fazer o possível de sei lá, nem sei uma palavra para dizer, porque nós temos toda uma equipe, assim, na CESAI, psicólogo, médico. Eles também têm que
se preocupar por nós, dar uma formação assim. Acho que é isso.